Boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão participando. Sejam bem-vindos. Estamos aqui eu, Mariana e o Ezequiel, né? O Augusto, que organiza o encontro dos jovens também. E quer falar, Ezequiel, um pouquinho? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam essa viagem desse filme maravilhoso. É bem interessante. Eu sou o Ezequiel, sou aqui de São Paulo mesmo, aluno e professor. E aí, junto com a Mariana, a gente vai estar compartilhando algumas ideias e reflexões aí sobre o filme. E se puder, o objetivo é que a gente pegue algumas experiências para trazer para a nossa vida prática, né? Então é isso. E eu sou Mariana, como eu falei, também aluna, professora, Brahma Kumaris, e profissionalmente designer. Estou muito feliz com esse convite de hoje. E para quem não assistiu a essa animação, né, que se chama Encanto, a gente vai estar procurando situar, né, contar um pouquinho da história. A gente trouxe alguns trechos também do filme para que todo mundo possa aproveitar ao máximo, né? E então eu vou compartilhar aqui um pouquinho a tela. Então, essa é uma das imagens do filme, que é muito colorido, muito bonito. E essa animação da Disney, ela se passa na Colômbia, né? Então, um filme que tem essas características aí latino-americanas. E conta a história de né, o filme começa com essa senhora, que é chamada de abuela, né, ao longo do filme. Abuela significa avó, em espanhol. E ela está contando para a Mirabel, que é a netinha dela, que é essa que vocês veem, ela está contando um pouquinho da história dela, né? E que tem a ver com essa vela bonita que a gente está vendo, uma vela encantada, mágica. E o que ela conta no início é que ela teve que fugir com o marido, né, da cidade onde ela vivia, porque teve um ataque, né, de bandidos lá na cidade. E enquanto eles fugiam, junto com várias pessoas dessa comunidade, o marido dela acabou sendo capturado, né, foi morto. E ela teve que seguir, né, sozinha, e ela estava com 3 filhos, 3 bebezinhos, né, recém-nascidos. E ela aparece essa vela, né, perto dela naquele momento, e é onde ela coloca assim toda a força, né, toda a esperança, toda essa vida, né. E então ela diz que a vela é o que sustenta, né, tudo que ela conseguiu criar, né, recriar nessa nova vida que ela teve que seguir em frente, né, o que ela teve que fazer. E, e aí também tem essa é a casa, né, que ela, de certa forma, construiu, né, com a ajuda da comunidade, uma casa bem grande, colorida, e é uma casa encantada, né, é como se ela tivesse uma vida própria. Ah, sim, que a gente vai acabar falando um pouquinho do filme, né, então, quem não assistiu, depois não pode reclamar com a gente.
Então, e essa casa, ela meio que tem uma vida própria, então é como se ela falasse através das janelas, das portas, do piso, assim, que tudo se mexe, né? E, e é nessa casa, então, que ela vive com esses filhos que vão crescendo, e aí depois eles têm netos, têm outros filhos e tal, a família cresce, e E aí é o que a gente vai falar, né, agora, daqui a pouquinho, dos personagens, e vocês vão entender melhor a história. E aí a gente vai retomando alguns desses símbolos aí que foram falados. Aí, Ezequiel, sua vez. Então, a escolha desse filme é interessante porque esse mês na Brahma Kumaris a gente está abordando, cada mês a gente está abordando um tema específico, né, para cada mês. E esse mês de março o assunto foi autoestima. E aí tem muito a ver com esse filme. O Augusto escreveu ali alerta de spoiler, né? Acho que a gente vai dar alguns spoilers aí, desculpem, né? Para quem não assistiu, mas também é uma oportunidade de quando você assistir, você ver também com olhos talvez diferentes, ou talvez você visse as mesmas coisas, né? Mas desculpe aí qualquer coisa. E, bom, então, como eu estava comentando, a gente está abordando esse aspecto da autoestima, e aí tem tudo a ver com o filme, porque nessa família, a Mariana falou sobre a vela, né? E aí o que acontecia com essa vela é que cada criancinha, quando ela entrava em uma certa idade, tinha uma cerimônia e tal, e ela recebia um dom, né? Ou a gente pode chamar isso de uma especialidade. Então, cada um deles tinha um dom, uma especialidade, e aí, mas tem surpresa a respeito disso. A gente vai passar agora um trechinho para vocês verem como que é essa historinha, e depois a gente continua um pouquinho mais. Então, é uma partinha bem animadinha, né? O filme ele não é cantado, ele tem algumas partes cantadas, essa parte é cantada, que é bem animadinha. Eu sei que estava travando um pouco para alguns, mas não sei se todos captaram que cada pessoa tinha um dom, né? Cada pessoa então, tinha uma moça forte que levantava as coisas, a mãe sempre que fazia uma comida, as pessoas se curavam. Então, todos tinham recebido o dom, mas ela mesma não falava do dom dela, né? Que seria tipo algo especial que cada um tinha. E trazendo um pouco assim para a nossa vida prática, né? Falando desse aspecto de autoestima, isso é uma coisa que às vezes é fácil de ser reconhecida e às vezes não é tão fácil de ser reconhecida. Não sei se acontece isso com vocês. A gente tem muitas vezes a experiência de que a gente não tem nada de especial. Você não tem nenhum dom, né? E enquanto outros já perceberam que eles fazem algo, que eles têm algo de especial e que eles reconhecem isso desde cedo. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Espero que vocês tenham trago caneta e papel. E a pergunta a gente vai fazer isso em menos de 2 minutos. A primeira pergunta é, como que você se vê? Como que você se vê, né? Às vezes é fácil da gente ver como que as outras pessoas são especiais, né? A gente reconhece o talento dos outros, mas e você? Como você se vê nesse mundo? Você se vê como alguém especial? A gente vai responder juntos, e aí depois tem mais duas perguntinhas. Vamos fazer juntos? Para quem não trouxe papel, se quiser escrever no chat, pode escrever, tá? Que aí a Mariana a gente vai estar lendo aqui. Mas também, né, se quiser só escrever no seu papel, não precisa também.
Eu já fiz o meu. Ah, o Augusto se vê como alguém em crescimento? Bom. Alguém quer compartilhar o seu, como você se vê, no chat aí? Pode escrever. Ana Afonso, dedicada, amiga, sincera. Bom, legal. Mais alguém? Só a Ana? Ou todos escreveram aí no papel? Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta. E aí, se quiserem escrever para a primeira, não tem problema. Salete, Salete é bem humorada. Eu conheço você, hein, Salete? Realmente você é bem humorada. Rosa, me vejo como tolerante. Isso é bom, hein? Depois você me ensina um pouquinho. Não sou muito. Preciso desenvolver mais isso. Beleza, agora a segunda pergunta. É... Aham! Agora essa é tipo uma jogadinha, né? Como os outros veem você? Será que os outros reconhecem isso que vocês estão escrevendo? Qual que é a opinião das pessoas ao redor de vocês? Eu vou fazer o meu aqui também. Pronto, já fiz o meu. A primeira resposta casa com a segunda resposta, ou seja, Ana Afonso. Ah, Ana Afonso, não é assim também. Ninguém te vê como chata, não. Ah, uma pessoa amiga. Quem falou que era tolerante aqui? Alguém falou que era tolerante. Cadê? A Rosa. Rosa, você falou que é tolerante, mas as outras pessoas veem você como tolerante? Né? É uma boa pergunta, né? É uma boa tranquila. Ah, o Augusto muito tranquilo, até demais. Aí deixa de ser uma virtude, né? O povo às vezes reclama. Legal. Agora a terceira pergunta, para quem não respondeu. Você reconhece facilmente as suas especialidades? Porque, como eu disse, às vezes é fácil a gente enxergar isso nas outras pessoas, né? Mas será que a gente reconhece aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente pode contribuir? Especialmente quando a gente fala alguma coisa de bom que a gente tem, sempre é uma coisa que faz bem para nós mesmos e faz bem para as outras pessoas. Ou seja, eu tenho uma qualidade que me faz me sentir bem comigo mesmo, e essa qualidade é capaz de ajudar as pessoas à minha volta. Eu posso me tornar uma inspiração, ou às vezes eu posso ser uma pessoa que eu ajudo as pessoas, porque eu gosto de ajudar as pessoas, então eu me sinto bem ajudando as pessoas, e óbvio que as pessoas se sentem bem quando eu estou ajudando, né? Então é sempre uma qualidade que tem essa via de mão dupla, né? Ou seja, é um talento, e aí se vocês, não sei se todos perceberam no filme, todos eles tinham um talento, mas esse talento, ele era conectado com ajudar a comunidade, né? A irmã dela tinha o dom de fazer flores, então ela espalhava flores em tudo quanto é lugar, né? A outra era muito forte, então ela ajudava, né, carregar as coisas. Então sempre é uma qualidade que eu preciso reconhecer, mas ao mesmo tempo ter essa via de mão dupla em que os outros também reconheçam. Mariana, vamos ver a Mariana. Ah, Tem, entendeu? tem o lado Bastante. bom, né? E o lado, o exagero, às vezes, fica negativo, né? É. Muito bem, então vamos continuar. Vamos continuar que tem muita coisa para a gente discutir aqui. Mas essa parte já começamos a focar em algumas coisas, né? Que tem relação com o filme e em relação a nós. Agora eu passo a palavra para a Mariana e a gente continua.
Então, como Ezequiel comentou, né, quando as crianças, né, dessa família chegavam a uma certa idade, elas tinham essa cerimônia onde elas iam em direção a uma porta, foi feita especialmente para cada uma delas, e ali, ao tocar na maçaneta da porta, vinha a revelação de qual seria o seu dom. E não sei se vocês perceberam no vídeo, né, de introdução, então a Mirabel, ela estava mostrando a especialidade, estava comentando sobre a especialidade de cada membro da família, e ela nunca falava dela, né, então vocês viram que aquelas criancinhas perguntavam, né, e aí, qual o seu dom, qual o seu dom, e ela fugia do assunto. Então, na verdade, o que acontece é que ela não tinha recebido um dom no dia da cerimônia dela, né? E aí ela, até então, era a única membro da família que não chegou o dom para ela, ela não sabia. E ela era muito próxima desse garotinho, o Antônio, que está ali na porta, né? Que é o primo, é isso? Que é o mais novo membro da família. E aí chega o dia de ele receber o dom dele. E ela acompanha ele nessa escada, né, até certo momento, ela acompanha ele de mãos dadas, para ele se sentir seguro. E vem na mente dela toda aquela memória da cerimônia dela, né, que ela estava seguindo esse mesmo caminho. E aí ele é a primeira criança depois dela, né, que vai receber o dom. E com ele acontece, né, então ele toca na porta e ele recebe um dom que está conectado com os animais, né, porque ele é uma criança que ama os animais. Então sai um monte de bichinhos aí dessa porta e ele recebe o dom. E a família toda fica muito feliz, né? Porque isso há muito tempo não acontecia, estava todo mundo apreensivo. E a Mirabel, olhando, né, para essa felicidade de toda a família, aqui é a lembrança dela, né? Esqueci. O dia que ela foi abrir a porta e a porta desapareceu, né, na frente dela. E aqui essa imagem é desse momento que ela está vendo toda a família muito feliz, né, porque ele recebeu o dom, então estão tirando fotografia, aquela coisa toda, e vem aquele sentimento que ela escondia dela mesma, né, ela escondia dela mesma aquele sentimento de se sentir diferente dos outros, né, sentir que estava faltando alguma coisa para ela, que todo mundo tinha. E aí o que acontece é que ela começa a ficar muito triste, muito chateada, e ela quer encontrar o porquê, né? Ela quer saber o motivo daquilo. E nesse momento que ela tá tão chateada, né? Enquanto tá todo mundo comemorando, ela tá sozinha e chateada, ela começa a ter, assim, umas percepções da casa, como se a casa estivesse ruindo, né? Então, começa a ver rachaduras, ela ouve uns barulhos e tudo. E aí ela começa a ficar assustada, ela vai até contar lá para a avó, né? Só que ninguém acredita nela, ninguém quer ouvir. Então nos dias seguintes, assim, ela começa a ir perguntando, né? Mas o que será? Por que será que isso aconteceu comigo, tal? E aí ela descobre que a irmã mais velha dela, que é a Luísa, que ela é bem forte, né? A Luísa, ela consegue carregar qualquer coisa, quebrar pedra, né? Ela tem esse superpoder. Ela descobre que a Luísa estava perdendo aquela força que ela tinha, né? Inclusive, ela ficou com um tique nervoso, assim, no olho, que ela não queria mostrar também, né? A Luísa não queria
mostrar isso para os outros, que ela estava perdendo a força, mas ela tinha esse tique nervoso, né, que estava revelando, assim, o que estava acontecendo. E a Luísa comenta com ela que antes da cerimônia de, de que ela receberia um dom, né, a Mirabel, antes disso, um outro membro da família, que é o tio Bruno, que ele não apareceu, né, até esse momento no filme, que ele tinha tido uma visão, porque o poder dele era ter visões do que ia acontecer. E aí ele teve uma visão com relação a esse momento da Mirabel, e depois ele desapareceu. Aí a Mirabel quer ir atrás dessa visão, porque ela fica registrada, né? Então ela começa a ir lá pelos porões da casa, e ela encontra umas peças brilhantes, assim, verde, né, brilhante, e ela vai reunindo essas peças, e nessa peça aparece a imagem dela na frente da casa com as rachaduras, né? E aí ela começa a querer encontrar o Bruno, né, o tio Bruno, para entender melhor essa visão. E aí a gente separou um trechinho aqui do filme, onde ela está tentando falar sobre o Bruno, né, saber quem é o Bruno, enfim, e aí a família começa a dizer que não se pode falar no nome dele. Então essa é uma das músicas mais divertidas do filme, e eu vou colocar aqui para a gente ver. Bom, então vocês viram que o Bruno não era muito querido da família, né? E, e assim, foram motivos bobos, né? Que cada um colocou essa visão tão negativa, né? Sobre ele. Então, porque ele previu que o peixinho ia morrer, o peixe morreu, aí gerou um mau sentimento, né? Falou que ia chover no casamento, estragou tudo. Então, eu acho que o Bruno, né, é esse personagem que representa, assim, a visão que as pessoas têm, né, dele, assim, que é uma visão que foi criada por cada coisinha que aconteceu, que era o que tinha que acontecer, né, mas todo mundo atribuía a ele essa culpa, né, do que acontecia. E ele, então, ele quando teve essa visão da Mirabel, ele meio que fugiu, ele se escondeu, né, de toda a família. Por anos, ninguém mais teve contato com ele. E a Mirabel, ela consegue localizar ele, né? Ela consegue se encontrar com ele. Ela descobre que ele morava no porão da casa, assim, na parte escondida da casa, né? Ele estava sempre ali, ninguém sabia. E ele vive com os ratinhos, que são amiguinhos dele, ele se alimenta de restos, né? E ele tem um jeitinho assim meio doidinho, né? Porque ele fica todo esse tempo sozinho. E aí ela vai querer entender, né, o que ele viu, tal. Opa. E aí a reflexão que eu queria trazer assim como a gente viu, né, com Ezequiel aí, a questão dos nossos poderes, das nossas especialidades, é também aquela energia que às vezes mina, né, e oculta todas essas potencialidades que a gente tem e que faz a gente não olhar para o que a gente tem de positivo e ver o negativo, né, ver o que falta. E isso gera, às vezes, um sentimento de
estar diferente, de estar desconectado, né, de um grupo, da família, né, ou mesmo do mundo, né, a gente se sente um pouco deslocado. E aí eu queria trazer essa reflexão também, se alguma vez eu já me senti rejeitado, né, de alguma forma. Aí essa pergunta é para vocês também, se vocês quiserem colocar no chat, para a gente comentar. De qualquer maneira, assim, né, num grupo, no trabalho, quando criança, já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Ezequiel já se sentiu assim? Acho que não, né? Várias vezes. O Augusto disse que pelos colegas na faculdade, às vezes por algum hábito que a gente tem de diferente, né? Ou, sei lá, aparência, por diversos motivos. Queria ver vocês também escrevendo aí. No caso do filme, não só um sentimento, ela realmente não recebeu o dom que todos receberam, a Solange está falando. Sim, até esse momento, não, ela não tinha recebido um dom mesmo. Salete, sim, já se sentiu muitas vezes rejeitada, em diferentes ocasiões. E aí, diante disso, qual a reação que você teve, né? Que você fez? Sim, Rosânia, sim, por um grupo de professoras, por ser contratada. Por você ser contratada e as outras não? Seria isso? E aí, quando a gente está num grupo, né? Sim, quando a gente está num grupo e tem esse tipo de sentimento de estar deslocado, de os outros não nos acolherem tão bem, né? Qual a nossa reação? Quando eu me sinto rejeitada, às vezes vem um sentimento de raiva. Aí aumenta, né? Aquela chateação, né? Aquela tristeza. E, e a próxima pergunta é: como que a visão dos outros foi capaz de interferir na visão que eu tenho de mim mesma, né? Que nesse caso aí do Bruno, eu, eu sinto que foi isso, né? Ele se deixou levar pela opinião de todas as pessoas, assim, e ele se viu como alguém que só trazia algo ruim, né, para todo mundo. Ele aceitou essa imagem que os outros faziam dele, né? Augusto. Inicialmente eu me sentia solitário. Quando comecei a meditar, passei a selecionar as minhas companhias e a me sentir bem. Tem isso também, né? Porque a gente nunca vai estar 100% atendendo às expectativas, né, de todo mundo. Isso nunca vai acontecer. Então, dependendo das situações, a gente vai também se moldando, vai mudando um pouco, né? Mesmo as companhias. Salete, depois eu confiava em mim mesma, eu lembrava da família. No momento ela sentia tristeza, no início, né? A família como essa âncora, né? Que dá um suporte, que te traz aquela visão mais pura, né? De você mesma. E
Eu já tive também momentos, assim, mais fortes, né, especialmente na adolescência. Eu acho que muitas pessoas têm isso nessa fase, né, porque a gente está saindo de um ninho, né, assim, da família, dos amigos, mas é um núcleo menor, e a gente começa a se relacionar com, com várias outras pessoas, né, tem outras responsabilidades, trabalhos, que a gente começa a ter outros ambientes, né, e a gente vai tentando entender quem a gente é no mundo, né, porque até então a gente não tinha essa necessidade, né, então acho que quando a gente cresce, a gente vai querendo entender quem eu sou, né, como me comportar, como interagir. Então eu tive isso na minha adolescência, assim, um deslocamento muito grande, né, falando um pouco da minha experiência, assim. Teve uma época que eu me sentia muito deslocada, assim, não entendia. E eu tive uma atitude semelhante ao do Bruno, assim, de ficar isolada, né? E com o tempo a gente aprende, e também com a meditação, tudo isso foi me trazendo uma autoestima, né? Um autoconhecimento muito mais profundo. Deixa eu ler um pouquinho aqui. O Augusto, na medida em que eu não me valorizava, buscava me sentir valorizado pelos outros. Então, eu aprendi a valorizar a mim mesmo. Solange, para mim, esse sentimento está conectado com alguns traumas. Não é o que as pessoas fazem, e sim como eu me sinto em relação ao que elas fazem. É um gatilho. Exatamente. E mesmo dentro desse conhecimento, né, do Raja Yoga, a gente entende justamente isso, conforme eu crio essa visão positiva, pura de mim mesmo, eu naturalmente me torno mais forte, né, mais poderoso, assim, e não me deixo levar tanto pelo externo, né, pelos outros. A Ana Afonso, atualmente não sinto mais esse sentimento de rejeição, porque procuro analisar o que está se passando, certo? Um dos motivos do divórcio. Rosânia, tive um efeito contrário, porque eu percebi que eu incomodava porque estava fazendo um bom trabalho e tirava as professoras concursadas da zona de conforto. É, a gente, às vezes, está fazendo uma coisa que está provocando poderia ser algo positivo, mas as pessoas não querem também ter sair, né, dessa zona de conforto. Feliz. Acho que a rejeição me causou tristeza e um sentimento de decepção e insegurança. Decepção por não esperar uma atitude de rejeição vindo de pessoas tão próximas. E insegurança pela falta de uma rede de apoio. E na história, que também né, o Bruno ele foi rejeitado pela família, né, pela própria família. Então, criou essa falta, né, ele perdeu aquele suporte, que é o maior suporte, muitas vezes, que a gente tem, né, e aí ficou complicado, ele se isolou de todo mundo. E a Solange, no meu caso, eu tento me responsabilizar pelo que eu estou sentindo, pois me ajuda a ressignificar, né, tá certo? Olhar para você, qual é a sua reação, né, e você não precisa se deixar levar por essa visão externa, né? Ok, muito legal. Muito obrigada pelos compartilhamentos. Achei ótimo. Bom, enriqueceu muito. E aí a Mirabel, voltando aqui para a história, nesse encontro que ela teve com o Bruno, ele comenta que ele teve aquela visão dela com as rachaduras, mas que ele ia começar a ver alguma outra coisa depois,
só que ele foi interrompido. E aí ela insiste para ele continuar aquela visão, porque para entender o que vinha depois, né? E aí eles juntos têm lá um ritual que começa a ter as visões, e, e aí, deixa eu ver, eu não lembro se eu tenho uma imagem. Tem. Então, nessa visão, eles veem essa borboleta, né, tipo numa planta, e, e aí, depois disso, e o Bruno comenta com ela, você é tudo que essa família tem que ter, você só precisa enxergar, seja você, né? Aí ela insiste, né? Mas o que eu tenho que fazer, né? E aí ele vê na imagem, na visão, a Mirabel abraçada com a irmã dela, com a Isabela, que é aquela que tem flores, né? Que é toda perfeita e tudo. Então ele fala que para ela conseguir salvar o encanto da família, ela precisa abraçar a irmã, né? E aí eu passo a bola para Ezequiel. Muito bom, perfeito. Então, tem várias coisas que dá para trazer para a nossa vida prática, né? O reconhecimento dos nossos valores, das nossas qualidades, e que aí para ela era difícil, né, de compreender, porque ela não tinha recebido nenhum dom, e depois lidar também, né, quando às vezes tem uma crítica, alguma coisa acontece. Nossa, a gente está dando spoiler total do filme, mas enfim, desculpe, né? Só que tem uma questão que ela se sentia muito responsável pela família, e eu acho que a gente tem essa coisa de, às vezes, carregar o mundo nas costas também, né? E ela se sentia culpada né, por tudo que estava acontecendo, pela visão que ela tinha. E aí eu vejo que acontece muitas vezes na nossa vida prática, assim, especialmente eu vejo muito isso no mundo dos negócios, né? Onde quando algo não está dando muito certo, normalmente a gente tem uma tendência de aceitar a culpa, né, de outros por algo não tá dando certo, né? No caso dela, ela tinha medo, né, da família perder os dons, perder os encantos e a casa ser destruída por causa dela. Então, quantas vezes acontece isso na nossa vida prática, né? A gente tem, às vezes a empresa não está indo bem, a gente se sente culpado porque a empresa não está indo bem, né? Mas a gente tem que lembrar que existem vários outros fatores, né? Não é só a gente. Às vezes na família também, ó, né? O povo às vezes há algumas críticas na família, né? Pode acontecer, mas essa coisa da gente carregar a culpa, né? Pelas coisas que acontecem, realmente gera um grande peso na alma, né? A gente diz que uma coisa é a gente ter responsabilidade pelos nossos atos, isso é algo importante e é o que a gente está fazendo aqui, né? Procurando melhorar, meditar, ter mais autoconhecimento. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Mas a gente sabe que a gente não pode controlar tudo, inclusive, não sei se vocês já perceberam, o sentimento das outras pessoas, né? Não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês, né? Às vezes, por mais que a gente tente agradar, né? E aí depois, quando vocês verem o filme, para quem não viu, tem muito disso, né? Então, às vezes, por mais que ela estava tentando agradar, muitas vezes ela sentia que não era o suficiente. Então, é importante a gente. Mas, sempre tem uma cura para tudo, claro, né? Que tudo tem que acabar bem. E tinha alguns gargalos, assim, na família, e a gente colocou essa imagem, né? Que o amor transforma, porque a imagem que o Bruno tinha da casa era a casa se desfazendo e e ele não quis mais ver, né? Só que existia como a Mariana falou, existia uma continuidade daquela visão, né? E aí ela busca, ela pede para o Bruno para ter aquela visão de novo, para ver o que vinha depois, né? Ele só viu ela e a casa, mas o que vinha depois e como que ela faria para poder desfazer aquilo, né? Desfazer né? Que a situação não fosse tão negativa.
E aí tem uma parte de um videozinho que é bem curtinho, que mostra sobre isso. Tá, acho que o vídeo já vai direto para o abraço, tá? Então eu vou explicar o abraço. Na cena anterior, a imagem que aparecia, né, era a imagem do perdão. Então, olha só que interessante, né? Por isso que a gente colocou essa coisa do amor, né? Que o perdão e o amor é uma coisa que transforma tudo, que transforma todas essas visões que as pessoas têm da gente, a visão que a gente tem do outro, né? Porque às vezes também a gente, não sei se já aconteceram com vocês, às vezes a gente se torna muito crítico também em relação às outras pessoas. E ela tinha essa coisa com a irmã dela. Ela era crítica, né, da irmã, que ela achava a irmã arrogante, e a irmã também, de certa forma, criticava ela. Então, as duas não tinham um bom relacionamento. E justamente o final da cena, o final da visão do Bruno, né, que consertava a situação, era através do amor e do perdão. Olha que lindo, né? Coisa maravilhosa. E aí é essa cena que a gente vai mostrar agora dela buscando o perdão da irmã, né? Para nada dar errado, né? A gente vai passar mais um videozinho daqui a pouco, mas essa parte, né, que fala um pouco da irmã, ela é muito, 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 muito importante, né? Porque a irmã, ela tinha o dom de fazer flores. E ela tinha essa coisa de que tudo era perfeito, né? De que ela tinha que ser perfeita. Você vê que o quarto dela é todo cheio de flores. Então, por onde ela passava, ela criava flores. E é interessante porque às vezes a gente tem essas especialidades, né? Como vocês colocaram lá, os dons. Só que muitas vezes a gente se sente seguro de não ser perfeito o tempo todo, né? Imagina que você tem um talento, vamos dizer assim, de cozinhar, né? Que é um talento que acontece, né? Tem pessoas que elas têm especialidade de cozinhar, então sempre que ela cozinha, ela torna todos felizes e, enfim, as pessoas ficam felizes quando ela faz aquela comida. Só que ao mesmo tempo a pessoa reconhece que ela tem algo de bom, só que ela tem medo de não agradar as pessoas, certo? Acontece isso às vezes com vocês? Né? Um cantor tem medo da música não ser aceita, um ator de um filme tem medo de que o próximo filme não vai fazer sucesso, né? Um atleta que tem medo se o próximo jogo vai ser a mesma performance. Então, muitas vezes as nossas especialidades elas têm que ser usadas com naturalidade, né? Ou seja, ela tem que ser uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que faz parte de mim. E que às vezes eu posso usar bem e às vezes eu posso usar não tão bem. No caso dela, não sei se vocês perceberam, que foi que a gente vai passar o videozinho agora, que foi a libertação dela, né? Qual foi a libertação dela? Porque ela só criava flores maravilhosas. Mas quando ela falou a verdade, né? No caso, tem muitas cenas que a gente não consegue colocar aqui no workshop de 1 hora, né? Mas tem uma cena, aquela parte que ela tá falando assim, mas você não queria casar com aquele, porque ela ia casar com um rapaz, ela falou assim, não, eu iria casar com ele não por mim, mas pela família, porque a família queria que ela tivesse um par perfeito, então ela ia casar com alguém, não porque ela gostava, mas porque ela tinha essa pressão, e quando ela fala isso, aparece um cacto, né, ou seja, tudo que ela falava, nascia flores, e de repente, quando ela foi ela mesma, nasceu um cacto, e só que o cacto também tem a sua beleza, né? Então é muito muito interessante. Falando de comida, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um bolo e o bolo saiu meio solado, né? E aí eu fiquei super preocupado porque tinha que servir, né? A gente estava dando um curso e tinha que servir para o pessoal lá, né? E aí eu fiquei super preocupado, não, o bolo não deu certo, não deu certo, não deu certo. E a gente falou assim, não, peraí, a menina foi e cortou em pedacinhos pequenininhos e fez um brigadeiro e colocou por cima. Então virou um biscoito de brigadeiro, né? O bolo ficou duro, virou um biscoito de brigadeiro. E no final o povo queria a receita, né, do biscoito.
Então, daí, né, claro, eu fiz toda uma pose, né, falando como que era, como tinha que fazer, mas na verdade é fazer um bolo que dá errado, né, deixa ele só. Mas assim, então às vezes a gente, mesmo que não, às vezes a gente age com naturalidade, mesmo que não saia tudo perfeito, mas tem perfeição, né, na imperfeição. No caso dela, nasceu um cacto, né? E o cacto faz parte do jardim, né? Nossa vida não tem que ser só flores, mas todas as variedades elas são importantes. E aí é bem essa cena que a gente vai passar agora, que é a libertação desse peso, né, de ser perfeito. Dá tempo? Tá? Acho que não. Então, Ezequiel, eu acho que a gente pode passar um pouquinho dessa cena e aí já ir para outra cena, porque já está bem no finalzinho. Pode ser? Sim, claro. Depois a cena continua um pouco mais, mas aí vocês vão ver no filme lá, no TV. Mas é só para dizer isso, assim, né? Que a gente fala que mesmo a gente tem especialidades a gente estava esses dias no curso de autoestima e uma das frases do curso que eu gosto muito que é assim, todos nós somos especiais, sim, eu sou muito especial dentro de um monte de pessoas especiais, né? Eu sou um sol junto com um monte de sóis. E é verdade, assim, às vezes na nossa família, né, tem uma pessoa que cozinha bem, só que tem uma pessoa que limpa bem, né? E tem uma pessoa que é super organizada para fazer compras, e tem outra pessoa. Então, junto, né, as especialidades formam esse jardim, né? Imagina um jardim só de rosas. Não ia ser tão bonito. A gente gosta da variedade de cores, né? Então, todas têm a sua função. Então, quando a gente fala dessa coisa de perfeição, é como se tudo tem que ser uma coisa só, né? E não é assim bem que funciona. E aí, o outro perdão, né, e o outro amor que ela tinha que ter era em relação à avó, né? Porque a avó, ela não aceitava muito a Mirabel como era, porque ela não tinha ganho nenhuma especialidade, né? E ela também tinha uma rejeição em relação à avó, porque a avó também tinha essa coisa de manter tudo perfeito e a avó é a mãe, Mari, acho que é A avó. avó, É a a avó. avó. Que E ela era existia, muito rígida, né? e existia essa pressão com a própria Isabela, que ela tinha que ser perfeita, casar, né, com uma pessoa perfeita, né? Tanto que ela fala, eu tô casando com ele por causa da família. Então as duas não tinham um bom relacionamento, né? E o amor passava por isso também, de ter uma reconciliação, vamos dizer assim. Essa partezinha a gente vai passar aqui rapidinho. Só para contextualizar, tá mostrando um pouquinho a história da abuela, né? Quando ela era jovem e estava fugindo com o marido. Então, essa cena que a Mirabel está entendendo todo o contexto da história da abuela. Então, só para finalizar aqui minha parte, depois eu passo para a Mari. Então, muitas vezes a gente não reconhece o que as pessoas têm de bom porque a gente também não sabe da história das pessoas, né? E às vezes a gente exige uma perfeição, mas a gente não sabe o que estava por detrás. Então, a avó tinha sofrido muito para criar aquela família, aquela casa, né? Depois que ela fugiu da guerra, e a única ideia que ela tinha era de manter tudo como estava, perfeito, com todo mundo feliz, por isso que ela escondeu o Bruno e enfim. Então, isso é importante, assim, porque às vezes, de novo, todo mundo é especial, mas às vezes a pessoa, ela tem algo de especial, mas a gente não consegue ver isso no outro, porque a gente vê mais o que está externo, né? Então, às vezes a pessoa está brava, mas a gente não sabe por que que ela está brava, o que que tem por detrás daquilo. Então, quando a gente tem essa atitude de perdão e de amor, é como se a gente é capaz de entender
e ao mesmo tempo a gente é capaz de trazer à tona o que o outro tem de bom, né, a especialidade da outra pessoa. Então, isso é uma coisa importante, né, nos nossos relacionamentos. Mas eu passo a palavra para a Mariana. Muito legal. E, e aí eu tava pensando, né, desde o início do filme, se a gente observa, a Mirabel, ela não ficava falando dela mesma, né? Ela, ela sabia falar da especialidade de todos os membros da família, né? Ela sempre estava colocando os outros com uma visão positiva, vendo o melhor. Então, na minha percepção, né, fica que talvez essa seja a maior especialidade da Mirabel, né? Então, ela consegue unir, né, todo mundo, ver algo bom ali, por isso transformar, né, a situação com esse símbolo aí da borboleta. E, e aí o spoiler, né, que lá para o fim do filme ela recebe o seu dom, né, a porta mágica, e inclusive como a casa ela tinha sido toda destruída, né, então ela propõe essa reconstrução, e por causa dessa energia tão pura, esse amor, né, união, consegue cooperação de todo mundo, né, para reconstruir. Então não é só a Luísa que com aquela força que ela tem, não é ela que vai fazer tudo sozinha. Então todo mundo vai ajudar, né, cada um com o que sabe, com o que pode. Com certeza a humildade, né, que a Ana está falando aqui no chat. E que eu achei interessante, que eu acho que não é à toa o nome dela, né, Mirabel, que mira é ver, né, em espanhol. Então ela vê beleza, né? Então achei muito legal. E é isso, né? Quer falar algo mais, Ezequiel? Complementar? Não, tudo perfeito, tudo lindo, né? Eu gostei disso que você falou, né? Que mesmo que alguém é especial, só que a especialidade ela precisa ser complementada com a especialidade dos outros, né? Então, o mundo ele é assim, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, de novo, é aquele ponto, né? A autoestima está conectada de eu reconhecer a minha especialidade, o meu dom, e ao mesmo tempo reconhecer o que os outros também têm de bom e pode contribuir, né? Gostei disso. E aqui ela representada aí com a família toda, né? Incluída, se sentindo incluída. E o Augusto vai compartilhar uma tela, né, Augusto, agora? Que a gente vai ter uma meditação no final, que o Ezequiel vai conduzir. Acho que ele está sabendo agora. Então, ó, aproveitem para seguir, né, o canal da Brahma Kumaris Jovem, as redes sociais, o Instagram, Brahma Kumaris Jovem, no YouTube e no Facebook, Brahma Kumaris Jovem América Latina. No YouTube sempre tem vídeos bacanas aí, novos, e os convites também, né, para os próximos eventos. E a próxima live do Grupo Jovem vai ser na quarta, 27 de abril, nesse mesmo horário, 19 horas. Tema Eternamente Jovem, bate-papo entre uma jovem no coração e uma jovem na pele. Ah, sim, a palestra desse domingo, às 18h30, vai ser nas redes sociais Brahma Kumaris Brasil. Tema: pensar, sentir, vibrar o positivo, fortaleça sua autoestima. Com Luciana Rossi, que é ex-executiva financeira, representante da Brahma Kumaris na ONU, em Nova York.
Então, todos são bem-vindos, podem convidar aí seus amigos, seus parentes. Gratidão pela presença, pela participação de todo mundo. Gratidão ao Augusto. E agora a gente segue para a meditação. Então, uma das métodos, né, para a gente puxar a nossa especialidade é a meditação, né? É a capacidade da gente ir para dentro e olhar aquilo que a gente tem de bom, experimentar. Então, a gente vai fazer isso por alguns minutinhos para finalizar. Antes, eu já agradeço também a presença de todos, os comentários, foi muito bom, muito legal. Esperamos não ter estragado tudo. Mas acho que vocês vão assistir, vocês vão gostar, né? Então, procure ficar numa posição bem confortável, relaxado. A respiração bem suave, tranquila. Então, a gente pode fazer esse mesmo exercício, o significado do nome de Mirabel. Olhar a nossa própria beleza interna. Que todos nós somos especiais na nossa essência. Então, por alguns instantes você pode olhar para esse mundo interno, de pensamentos, sentimentos. Por alguns momentos apenas observe este mundo. Vá criando um leve distanciamento entre você, o ser que você é, e os seus pensamentos e sentimentos. Você é um ser de luz, um ser de paz, de amor. Você pode até repetir internamente, lentamente: eu sou paz. Experimente essa energia por alguns instantes, se espalhando pelo seu corpo. Eu sou amor. Também experimente essa energia internamente. Mais alguns momentos.
De maneira bem suave, bem tranquila. Você pode vir retornando. Ok? Felizes? Contentes? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Augusto, que está ali escondido. Boa noite para todos. O Augusto está sendo a Mirabel, colocando todos à frente. Um chante, boa noite. Boa noite.